Fala galera, bora para mais um SoloCast, o podcast oficial das Soluções e Investimentos. Meu nome é Guilherme Feriani, sou sócio e host do SoloCast oficial e esse é o podcast onde nós fazemos aí amigos, convidados, colegas, grandes empreendedores que a gente vem acompanhando a trajetória dessas pessoas. São pessoas que já têm uma trajetória de muito sucesso, mas mais do que isso estão com muita vontade no presente, muito fazendo até mais hoje do que faziam lá atrás, e através das dicas práticas, através dos insights que a gente tirar aqui, você consiga absorver isso, levar para o dia a dia do teu negócio, levar para dentro do teu lar e unir não só o CPF com o CNPJ, mas através disso potencializar o seu lar, o seu negócio e impactar nas vidas das pessoas aí que fazem parte do teu dia a dia. E hoje eu estou aqui com dois grandes amigos que eu fiz agora nesse último ano. Vai fazer um ano agora que eu conheci vocês, né? Vai fazer um ano que eu entrei na Brain e a gente está indo agora aí para o último encontro do ano e ver o quanto que a gente evoluiu, não só como pessoa, mas também os nossos negócios evoluíram. E fazer uma breve introdução, porque eu até peguei uma cola, porque o currículo dos homens, eles são... Cara, tem uma trajetória, são mais de 12 anos aí, né? Só de Introduz. Então, eu tô aqui hoje com o Esdras e com o Maurício Jimenez, que são fundadores da Introduz, uma empresa que mais de 12 anos que acelera negócio através de tecnologia, cibersegurança e estratégia. Ambos têm formação internacional, então são empreendedores que, cara, juntos já acumulam mais de 130 milhões em vendas ao longo das suas trajetórias. Eles já desenvolveram aí mais de 8 negócios, então eles têm uma mentalidade de alta performance, inovação, e além disso são criadores da Movers, né? Então a gente vai falar bastante hoje sobre estratégia, sobre ambiente, sobre networking, sobre movimento e execução, né? Que nada adianta tudo isso se a gente não executar. Então sejam muito bem-vindos, ou muito obrigado pela disponibilidade e pela agenda de vocês. Feriado hoje, os caras estão aqui, cara, trabalhando, agregando valor e tenho certeza que a gente vai estar podendo compartilhar aí um ótimo conteúdo com vocês. Obrigado pela disponibilidade. Bora lá. Bora lá. Guilherme, é uma honra a gente estar aqui contigo nesse feriado, desde as 3 horas da manhã na estrada, né, Esdras? Sair da nossa cidade, pegar voo na capital, estar aqui em São Paulo. Muito obrigado pelo convite. Espero que a gente possa agregar muito para a audiência, muitos insights, muitos ensinamentos. E, obviamente, a gente vai falar bastante das nossas quedas, né? Porque tá bem legal esse currículo, falar que a gente tem um monte de negócio. A gente quer abrir um pouquinho da caixa preta das derrotas, das falhas, das quedas, porque isso foi, de verdade, o que nos trouxe e nos consolidou até aqui e fez a gente consolidar a Movers agora como um movimento para ajudar a multiplicar e replicar a nossa metodologia, os nossos conhecimentos com os demais empreendedores do mercado. Pô, eu acho que é legal, né? Porque quando a gente entra numa mentoria, é muito de acordo com isso, né, cara? A gente pega ali o que a pessoa passou por 10, 20, 30 anos, ela enxuga aquilo e cabe a ela, de uma maneira simplificada, assim, cara, o que eu posso agregar pro Guilherme na caminhada dele e a gente encurtar caminho, né? Pegar esses 10, 15... É igual ler um livro, né? Às vezes o cara demora 20 anos para ler um livro, a gente lê o livro com um mês e a gente consegue trazer isso para nossa realidade e se transformar. E é muito bacana, o João falou isso, né, cara? Eu sou grato, essa semana, o Brognoli, sou grato a todas as quedas, cara. Às vezes o pessoal pergunta se eu faria alguma coisa diferente. Cara, não faria, porque se eu sou a pessoa que eu sou hoje, com o resultado que eu tenho, é porque eu aprendi com as minhas quedas, né? E tem muito a ver com isso. Só que antes da gente destrinchar, falar sobre negócios, todos os convidados que eu trago aqui, cara, tem uma trajetória brilhante. Tipo, tem um negócio consolidado, tem um time bacana, tem resultados, senão não estaria aqui. A gente é bem seleto para selecionar nossos convidados. Só que hoje eu vejo que muito deles ainda, cara, por mais que até alcançaram uma certa independência financeira, eles continuam trabalhando com muito mais vontade de quando a dependência era financeira. Só que isso só se sustenta por conta de um porquê. Cara, então, por quê? Qual que é o porquê de vocês hoje, né? O que sustenta vocês dois? O que faz vocês acordarem 3 horas da manhã para estar aqui em São Paulo, ficar o final de semana um pouco distante da família? Qual que é o porquê? Criando agora outros negócios? Existe uma grande motivação, que é o nosso propósito. Né? O nosso propósito é o que move a gente, é o nosso espírito de fazer as coisas acontecer, que é construir histórias de crescimento de pessoas e negócios através da tecnologia. Hoje a gente, através de todos os negócios, praticamente todos eles têm algum meio de tecnologia, seja para entrega ou fim.
Mas a gente é muito preocupado com as pessoas que se envolvem com nós. Fornecedores, investidores, o cliente, as equipes que são envolvidas, então, tanto as nossas equipes que entregam, tanto a equipe do cliente que recebe. Ele precisa crescer, ele precisa conquistar espaço, né? A gente sempre fala, no nosso contexto, a gente trabalha muito com gerentes de TI. E um desafio dos gerentes de TI é ter acesso ao board, ter acesso ao capital, né? Enfim, da empresa também, para poder conquistar projetos e fazer aquela organização passar por uma transformação digital, ter uma cibersegurança, digamos assim, ter a sua estrutura tecnológica, né? Porém, isso se consegue quando ele performa. A pessoa performa, não quando ela vende muito bem a tecnologia. Não é sobre a tecnologia, é sobre a pessoa, sobre o que ela aprendeu, sobre como ela se transforma como pessoa para poder chegar no board e expor um projeto, expor um desafio, expor uma visão de como cuidar daquela empresa a partir da tecnologia, a partir da cibersegurança, né? Então, a gente é muito preocupado com as pessoas que se envolvem, as nossas e o cliente. Bacana. E, de maneira geral, né? Como que vocês se conheceram? Tipo, como que surgiu, né? A Introduz? Foi por uma necessidade ou foi por uma oportunidade? Aí vocês já eram amigos de infância ou se encontraram numa festa? Como que foi aí? A nossa história é muito similar às demais histórias das Big Techs americanas, né? A gente se conheceu na faculdade, mas antes desse ponto, nós temos uma história de vida muito similar, eu e o Wesley, né? Viemos de família mais humilde, família que mora na vila. Cara, pra te ter noção, eu morei numa casa que não tinha banheiro até os meus 5 anos de idade, né? Então, ou seja, histórias muito similares, né? Eu e o Wesley, a gente teve e, obviamente, hoje mudamos, né? A forma na qual a gente vê as coisas e vive as coisas também. Mas nós nos conhecemos em 2008, na faculdade, primeiro dia de aula. Aula de algoritmos, cara. Algoritmos. Professora Neiva, ela vai escutar esse podcast, a gente vai enviar para ela, professora Neiva. E eu cheguei, era, cara, finalzinho de fevereiro. Cheguei na faculdade, perdido, é aqui. E a professora disse, seja bem-vindo, aqui é aula de algoritmos, sou professora Neiva e tal. Cara, tinha umas, sei lá, 60 cadeiras na sala. E o Wesley estava na terceira fileira, na esquerda da sala, olhando para a janela. Adivinha onde foi que eu sentei? Do lado dele. Cara, eu olhei para ele, ele sorriu para mim. Eu digo, vou sentar do lado desse cara e fazer conexão, né? E aí a gente se cumprimentou, se apresentou. Obviamente vivemos um semestre estudando juntos. E naquele semestre foi o semestre que foi o divisor de águas das nossas vidas. Porque a gente, cara, teve muita sinergia. Qual que é a idade de vocês, Davi? Eu tava com 18. Eu tava com 18. 19? Mas é 2 anos mais velho que eu. É isso aí. E olha só que legal, ele tinha feito transferência, ele já estudava numa outra universidade lá da cidade e ele fez transferência naquele semestre. E foi o semestre que a gente se conheceu. E lá a gente já entendeu que os valores, que os princípios, que as crenças, as dores, cara, a visão das coisas, a gente já estava compartilhando as mesmas coisas. E em meados de 2010, a gente teve a primeira conversa de, cara, vamos construir algo que vai impactar mercado, vai impactar pessoas, vai impactar as empresas já no mercado de tecnologia. Porque o Esdras era executivo de tecnologia, né, numa empresa, e eu era executivo de tecnologia em outra empresa. Deve estar se perguntando, né, Guilherme? Pô, mas vocês tinham 19, 20, 21? Sim, a gente assumiu cargos de liderança e gestão muito precoce, né? Comparando-se aos dias atuais, muito precoce, né? Então, cara, quando eu tinha 19 anos, eu já liderava um time. Eu já liderava time, iniciativa, planejamento, em companhia de orçamento, em companhia de 5 mil colaboradores, na indústria de 5 mil colaboradores. E naquele momento a gente se uniu, a gente validou marca, validou nome, validou o que a gente queria fazer, por que a gente queria fazer, enfim. Maurício, vocês tinham um método acadêmico para isso? Não, cara. A gente só queria fazer realmente uma mudança no formato de como as coisas funcionavam no mercado. Como a gente era executivo e comprava muita tecnologia, comprava fornecedores, a gente entendeu que tinha coisas que esses fornecedores até então não entregavam. E a gente, cara, tem um espaço aí para ser melhor que isso. Ser melhor do que estava no mercado até então.
né? E a gente começou a falar mais sobre isso. Quem sabe a gente não vende estoque, vamos vender algo mais customizado. Quem sabe a gente não vende só a marca, só por marca, né? Vamos entender mais o desafio do cliente e como nós podemos ajudar naquela transformação. E a gente foi nesse caminho, né? De tornar, inclusive, a Introduce maior do que qualquer marca que a gente venha trabalhar. Boa. E até pegando esse gancho, né? Hoje a gente vê muita gente trabalhando com tecnologia, muita gente nova, né? Tem bastante amigo novo que tá na faculdade e tudo mais. Dica que você daria pra essa galera? Tipo, cara, até pra conseguir abraçar e ser acolhido por boas empresas, boas companhias, porque eu acho que foi um divisor de águas, foi uma faculdade para vocês, né? Esses cargos aí, para depois vocês abrirem o negócio de vocês. Mas o que você vê que talvez seja um diferencial e que vocês conseguiram se destacar em tão pouco tempo? Dos 18 aos 21, ali, quando vocês começaram assim, cara, agora vamos abrir o nosso negócio. Então, vamos lá. No passado, praticamente 12 anos atrás, a tecnologia em si, os negócios não tinham tanta maturidade como hoje tem, certo? Então, naquele momento, entre aspas, um profissional de TI, ele era o suporte, ele era um coringa, ele era o cara que corria de trocar o monitor a responder um KPI do planejamento estratégico. Ele fazia toda essa trilha. Hoje, como os negócios estão mais maduros, se entende que existem mais cadeiras, ou seja, mais oportunidades, inclusive, para profissionais estarem dentro de um setor de tecnologia, né? Se a gente for lá para o marketing, não existia social media. Hoje, na TI também, tem analista para um monte de coisas. Analista de infraestrutura, nível 1, 2, 3. Analista de segurança, 1, 2, 3. Analista de dados, 1, 2, 3. Analista de IA, 1, 2, 3. Cientista, entende? Então, a composição dos times hoje, 2 anos depois, já está maior, já está diferente. Diferencial para essas pessoas: vontade de aprender, autodidata, né? Quanto mais estudar e aprender a estudar sozinho, melhor, mais rápido ele avança, né? Confiar no processo, porque não sou um cientista de dados em 3 meses, sou um analista de segurança em 3 meses, né? Tu pode ter aprendido muita ferramenta, as coisas estão disponíveis, não tem nada mais hoje oculto ou muito difícil acesso, tá tudo muito prático, seja YouTube, plataformas, conteúdo. Nós mesmos temos os Guardiões Digitais, que é praticamente uma universidade para as pessoas. Digamos, então tem muito conteúdo livre, né? Ou seja, aprender, tu aprende rápido, mas executar precisa tempo, experiência, cliente para executar. Então, eu sei fazer tal aplicação, aprendi no YouTube, aprendi em algum lugar, legal. Quais as empresas você já trabalhou? E quantas vezes tu operou aquilo que tu aprendeu? 1, 2, em 1 ano, entre aspas, para nós não vale. A gente precisa de mais experiências, né? Então, digamos assim, dica para o ouvinte, né, jovem. Confia no processo, busca executar mais vezes aquilo que você está aprendendo. Né? Ser mais especialista, mais horas, né, rodadas dentro daquele aprendizado que tu tocou. A partir dali, com certeza, tu vai passar em vários testes, tu vai ter uma reputação dentro do mercado, tu vai ter valorização, né, porque tu sabe operar aquilo. E hoje, dentro da tecnologia, quanto mais especialista, né, tu for, também tem mais resultado. Né? As coisas estão ficando mais especialistas, mais conectadas. Hoje, com toda a questão de IA também, então, como nasce a conectividade, como nasce a segurança, vai para a IA e volta. Né? Então, tem a IoT. Conhece a IoT? Não. A IoT é a internet das coisas. Imagina uma geladeira que tem um dispositivo que tu pode pedir agora para o teu smartphone. Geladeira, tem leite aí dentro? Entendeu? E talvez ela já fazer um pedido no teu mercado e amanhã o robozinho já vai estar entregando lá. Com a IoT também. Então, como é que tudo isso funciona? Sendo especialista. Né? E até fiz uma palestra esses dias, né? E para o mercado de vocês, eu acho que tem muito disso, né? Vocês... A contratação muito pelo LinkedIn. Vocês são muito sniper, né? Nas contratações e tudo mais. A gente está aumentando nosso time comercial e, tipo, cara, é muito diferente o modelo de contratação, né? É muita indicação. Você não tem como saber se o cara... Óbvio que depende muito de todo o mercado, né? Só que quanto mais qualificado, né? Quanto mais certificações o cara tiver, acaba sendo... Perfeito.
um diferencial de mercado, principalmente no business de vocês, né? E a gente fala, igual você mesmo falou, Vini, no começo, Ronaldo, que a gente tem muitos acertos, a gente coloca lá os acertos, coloca na nossa bio do Instagram, vai fazer um PDF aí da mentoria, coloca tudo que a gente acertou. Então, cara, vocês só chegaram até aqui muito por conta dos erros também. Se você pudesse pontuar aí, cara, 2 erros, talvez, que vocês cometeram, mas, cara, foram erros cruciais aí para vocês serem a empresa que vocês são hoje, as pessoas que vocês são hoje. Se vocês pudessem destacar aí, talvez você o Esdras também. 2 erros aí que foram, assim, cara, punk, a gente sentiu, deu uma cambaleada, mas foram essenciais aí pra gente ter esse grau de maturidade que a gente tem hoje. Só 2 mesmo? É, Vai ser bem difícil. Não, bora. E tu não pode escolher um meu. Bora. Né? Tu não pode escolher o meu. Enfim. Cara, eu percebo que uma das falhas que eu percebo nos nossos mentorados, que eu percebo no nosso mercado, principalmente alinhamento de sociedade. Tá? É uma das coisas que eu percebo que a gente falhou no início, mas a gente reajustou a rota rápido. Nós temos mais sócios, obviamente, né? A gente vive uma vida de construção de negócios do zero e consolidação de fusões e aquisições. Consolidação de negócios do zero, nasce empresas dentro do grupo com base em dores dos nossos clientes e a visão que a gente tem de negócio. Então, a gente já tem uma visão bem estruturada até 2030, tudo que a gente quer consolidar no ecossistema, 100 milhões de faturamento, etc. Mas uma das maiores dores que a gente passou, reajustou a rota rápido, e eu percebo que o nosso mentorado que está batendo 10 anos de empresa, 15 anos de empresa, ainda está dentro de casa com essa dor, é alinhamento e papéis de sócio. Vou te dar um exemplo. Eu apresento o Esdras como o meu CEO. É o CEO do grupo. Quando eu apresento o Esdras como CEO do grupo, já mostra que nós temos um alinhamento. É o CEO da companhia. O cara tem as metas deles, as responsabilidades dele, as metas dele, pronto. Ele me apresenta. Maurício é o diretor comercial de receita do grupo. Já está deixando claro o nosso papel, o meu papel, a minha responsabilidade. Isso é um dos pontos, Gui, que eu complementaria. É uma das maiores falhas que os empreendedores cometem e que a gente busca ajustar nos nossos mentorados já no onboarding. Porque normalmente, revisita agora lá na tua empresa, teus sócios, né, os papéis, as coisas, o alinhamento entre os sócios, as expectativas são muito importantes, tá? A gente está implementando governança agora, tá puxando um gancho em relação a isso daí. E é muito bacana, cara, por conta que a pior coisa que existe é você chegar numa imersão ou para visitar uma empresa e a pessoa perguntar, cara, pô, tá, legal, qual que é o seu cargo? Você fala sócio. Sócio. Tá. É isso. Mas tá, o que você faz? Assim, cara, Sou sócio? Sou sócio. Entendeu? Então são vários sócios que só apagam incêndio, né? Tipo, da companhia. E não sabem qual que é o papel e acaba que o momento que vai chegar vai virar um caos, né? Então, a questão da implementação de governança e, pequenas e médias empresas sangram quando passam por esse processo, né? Porque tem uma mudança evidente, né, da companhia, prestação de conta, responsabilidade, enfim. É chato, porque chega no momento ali que por exemplo, a companhia começa a crescer muito. E é sempre aquilo, né? Primeiro progresso, depois ordem. Só que vai chegar no momento ali que você tem que colocar ordem no negócio. Cada um tem que entender o teu papel ali dentro. E é muito bacana isso. E até, já aproveitando um gancho, você falou que tem vários sócios. Mas entre esses vários sócios, chegou um momento ali que, cara, como que você já cortou um laço com algum sócio? Não dá mais? Já. Outros negócios. Pega essa e fala essa, então. Porque essa é uma das dores, né? Que a gente reajustou também na jornada aí. Então, hoje a gente já teve 12 negócios. Estamos com 8 em andamento. Né? É diferente a jornada. Mas no passado, teve momento que sócio... digamos assim, vamos cobrar o cliente. Teve um momento lá atrás, 2013, né? A gente cobrava em algum momento o cliente em dinheiro, entregava a nota, ainda era em papel, não tinha nota eletrônica, né? Esse sócio pegou e trocou o pneu do carro. Neste dia, a gente rompeu a sociedade. Ponto. Boa. O que é... Então, digamos assim,
vamos lá, era uma regra? Tinha compliance? Não tinha? Tava tudo no início. Mas, digamos assim, era um comportamento, era uma ética que ainda não estava validada, né? Estava sendo no início. É o que a gente fala, né? Que não é fiel no pouco, não é fiel no muito. Ou seja, se nesse momento, nos primeiros dinheiros da companhia, né? Não foi no Introduce, foi em outro negócio, aconteceu isso, imagina quando a gente tiver mais. Imagina quando tiver mais cliente, mais dinheiro, mais gente operando. Né? Ali foi só um símbolo de algo. Né? Em outro momento, a gente tentou fazer uma fusão específica, né? Enfim, e por também alinhamento de sócio, a gente conversou muito sobre isso, porque a gente falou, a gente acredita que a gente não vai funcionar junto. A operação estava tudo certo, mas nós, enquanto sócios, não vamos funcionar juntos. Também foi mais um encaminhamento que a gente fez. Tá? Então, digamos, e isso, né, em outro podcast com o Rafael Granella eu respondi, né? As decisões difíceis, elas existem. E quanto mais tu cresce, mais decisões difíceis tem. Não é mais fácil. Mesmo tendo em algum momento mais dinheiro ou mais pessoas. Né? As decisões difíceis vão ficando realmente mais difíceis. Por mais que tu coloque governança, que tu coloque estruturas, papéis, processos, um tipo de gestão do conhecimento interna para te poder trabalhar internamente aquelas decisões, dados, BI, uma ciência interna de dados e inteligência. Mas eu acho que esse é o preço de jogar Champions League, né? Você pega o Real Madrid, pô, tem caixa para ter ali 400 jogadores no elenco. Entendeu? Só que, teoricamente, tem que ter, sei lá, 40, 50 jogadores, né? E aí tem que ser os jogadores que estão alinhados com as expectativas. Aí você entra na parte da comissão técnica, né? Quem que é o meu técnico? Quem que é o suporte do técnico? O líder, né? Enfim, e conseguir trazer essa linguagem para a empresa. Porque disse, cara, eu não posso ter um comportamento de um time de várzea. E é fácil você dizer não, né? Quando você tá sem caixa. Agora, você dizer não quando você tá com caixa... Isso eu ia comentar, Guilherme. Complementando a fala do Esdras, né? As decisões difíceis, elas são mais fáceis num momento de adversidade. Então, quando nós estamos passando por momentos de adversidade, a decisão difícil, ela é a opção na mesa. Quando o time está ganhando, o dinheiro está no caixa, os sócios estão com dividendos, a gente tem a tendência a não olhar para os problemas estruturais. Por exemplo, a governança, que é um mecanismo de estruturação da base, porque ela é estrutural. É dela que se estrutura todas as outras coisas, né? A governança. E tu falastes ali do... Primeiro, a gente trabalha no progresso e depois trabalha na ordem. Tem alguns negócios que existe a necessidade de já nascer correto com governança, né? A gente é investidor de startups. A gente investe em fundo, que investe em startups. Fintech, empresas de saúde, é a ordem primeiro. Health tech, empresas de tecnologia, fintechs. Primeiro é a ordem, né? Claro que o MVP, o produto, o mercado, a atração, tudo dá para acontecer. Mas em um ano, a governança ela anda em paralelo. Ela já nasce na estratégia, lá no planejamento estratégico. As iniciativas de governança são muito importantes para que aquele negócio ele perpetue, cara. Então, ou seja, a gente vê muita startup, muito projeto bom, o Esdras fala, né? Tem muito CEO de tese boa, né? Tem muita tese boa que não sai do papel por essa visão da governança, né? E nós somos de tecnologia. Cara, a maior academia da tecnologia é estudar governança de tecnologia. A gente depois só tirou TI e botou negócio, tirou TI e botou comercial, tirou TI e botou pessoas, tirou TI e botou business, botou marketing. Então, a gente trabalha muito a governança. E isso, a gente ajuda os nossos mentorados lá na Movers. Daqui um pouco tu ia falar sobre ela, né? Mas lá na Movers, a pensar a estrutura da governança. Porque ela é um pilar de mentalidade, ela é um pilar que solidifica o movimento, ela é o pilar principal da multiplicação. E para os microecossistemas, então, cara, ela é base total. Ela é base total. Então, a governança ela é muito importante, né? na estrutura do negócio. Ela te prepara para esses momentos difíceis. Ela te prepara. Até uma coisa que eu acho legal, né? Que hoje vocês têm operações aí em várias cidades e hoje a gente vê muita empresa que estava no método home office e voltando agora pro presencial ou conciliando com híbrido e tudo mais. E é muito difícil, né? Disseminar a cultura quando você vai no home office, né? Tipo, a galera tem muito essa dor. Conversando com alguns empresários, eu vejo muito isso.
E já teve algum momento, assim, cara, pô, a gente tem que ajustar, senão a gente vai perder o time. E quais são a rotina, né? Tipo, em questão tipo, de cultura, cara. Como que vocês constroem? Porque eu vejo que a galera de vocês é muito engajada, tipo, compra muita causa de vocês, é muito bacana. O pessoal compartilha lá quando tem os treinamentos e tudo mais. Isso é muito bacana. Mas qual que é a rotina hoje de vocês com o time, cara? Como hoje a parte do time de vocês, se é o pessoal entender, eles são CNPJ, são CLTs, porque a galera tem muita dificuldade, assim, cara, em criar uma construção de carreira, principalmente pro CLT. Então, tipo, qual que é o olhar, qual que é o cuidado, como que vocês constroem a cultura aí da Introduce? Legal. No nosso segundo slide do Culture Deck, que é o nosso instrumento de falar sobre a cultura e treinar o time, a nossa cultura não é perfeita, não vai ser, e a gente vai adaptá-la sempre que a gente precisar. Então, a primeira é sobre o propósito, a segunda é essa frase. Então, digamos, não é perfeita, não vai ser. Por quê? Porque o mercado é muito rápido, as coisas mudam, aí vem uma lei, aí vem um impacto, as pessoas se influenciam por uma notícia dessas, por exemplo, de grandes, né, empresas, volta pro presencial, ou isso ou aquilo, né, enfim. Então, o que a gente precisa estar trabalhando? Cada vez mais a nossa aproximação enquanto liderança dos times. Então, esse é uma chave para a cultura. A gente estar muito próximo das equipes. Quem? As lideranças. Tanto a direção quanto, né, o líder mais próximo de cada célula, de cada unidade. Né? E para nós, a gente criou rituais de comunicação sobre isso. Né? Então, nós temos todo um instrumento que a gente chama de Culture Deck. Ali tem a nossa filosofia de trabalho, os nossos princípios, nossos valores, nossa missão, nossa visão. Né? Por exemplo, o nosso propósito é construir histórias de crescimento de pessoas e negócios através da tecnologia. A nossa missão, ou seja, o que nós temos que fazer hoje, tornar a TI dos negócios estratégica. Por quê? Porque se eles não se tornarem estratégicos, eles vão continuar comprando essa garrafinha de plástico, esse copo é de vidro, e óbvio que é. Né? Eles não vão dizer assim, pô, será que essa é a garrafinha que teria que estar nesse podcast? Será que essa é a forma? Né? Qual que é a governança que a gente tem desse ambiente, etc. Entendeu? Quanto mais eles falarem de governança, melhor eles vão ser competentes nos negócios deles. Então, essa é a nossa missão. Quanto mais ele se tornar estratégico dentro do negócio, mais ele compra o nosso portfólio. O nosso portfólio tem mais valor, a gente consegue entregar mais valor no tempo, né? Nos 3 anos, nos 5 anos. A gente tem clientes de 8, 10 anos fechando com nós agora. Então, é na jornada. Se for por uma tecnologia, é varejo. Tem tecnologia à disposição de qualquer um. Então, o nosso valor está no tempo, na jornada, em qualificar ele para ele ser mais estratégico através das nossas consultorias, metodologias, jornadas. Né? Então, isso tem a ver também com nós enquanto time, ligando a cultura. Porque as pessoas também crescem à medida que a gente vai fazendo essa jornada nos clientes. Porque quanto mais clientes estratégicos eu tenho, mais pessoas estratégicas a gente tem. Então, falando de como a gente lida com tudo, temos pessoas CLTs, temos parceiros que são, né, prestadores de serviço, e a gente vai montando esse ecossistema. Então, por exemplo, se eu tenho um desafio específico, hoje gestão de riscos e compliance, GRC, por exemplo, se eu vou vender lá no Rio Grande do Sul essa temática, quem sabe fazer isso muito bem é alguém de São Paulo. Ponto. É alguém de São Paulo, alguém que já aplicou. Aqui tem 1.000 empresas para aplicar GRC, no Rio Grande do Sul tem 100. Entendeu? Então, é alguém daqui que vai servir aquela empresa. E a gente vai fazendo isso estrategicamente, por isso que a gente atua Brasil e atua com um portfólio também de bons parceiros do Brasil. Onde você vê que, conversando com os empresários e tudo mais, na sua opinião, qual que é os principais erros aí que o pessoal comete, cara, em relação a construir um time, questão de cultura? Em questão de empreender, Isso. eu vou usar 2 vieses, tá? No viés do empresário que contrata o profissional de tecnologia e delega a ele o core de tecnologia e não estrutura um plano. Então, ali tem uma grande falha, Guilherme. E a gente ajuda muito os empresários a construir o plano estratégico da tecnologia para o seu negócio. Porque tu imagina que tu agora né, um diretor da SI. Vocês estão implantando governança.
tu vai contratar a gente, porque toda a governança da segurança e da tecnologia do teu negócio vai ser construída pela Introduce. Nós somos especialistas nisso, a gente vai responder o plano de governança de vocês. GRC, né? O plano de governança de vocês. E o desafio das empresas a empresa cresceu, o diretor entendeu que já digitalizou, já adotou várias tecnologias, ERP, CRM, ferramenta de RH, várias ferramentas para o negócio, um marketplace, um e-commerce, etc. Ele vai contratar uma pessoa de mercado e vai dizer, cara, tem que governar essas coisas, tem que conduzir essas coisas, tem que suportar essas coisas. Beleza? Ele contrata uma pessoa para suportar isso. Ele deveria estar contratando um plano ou desenhando um plano com essa pessoa, para ela pilotar este plano. Então, primeira falha do empresário de qualquer segmento é confiar que qualquer pessoa de mercado de TI vai conduzir o plano tecnológico da empresa dele. E não acontece. Ou, de modo geral, contratei um líder de marketing, contratei um líder comercial, que ele vai fazer tudo, que ele é o responsável 100%. Né? Porque no final do dia, o dono é o responsável, o empreendedor é o founder daquela visão. Então, senão vai ter um momento de conflito. Né? Esse gestor, seja da TI, do marketing, do comercial, vai vir com uma visão. Se ele não entende aquela visão, ele não opera. E daí, esse dono, ele começa a se afastar do processo ou começar a se justificar dizendo, não tá certo, meu comercial não faz, meu time não faz. Aí cai de novo no founder, na mentalidade do founder. Né? Aí o problema é sempre o time. Só que o problema é que ele não conhece as coisas. Ele é um especialista em fazer móveis, ele trabalhou 10 anos numa empresa de móveis, daí ele aprendeu a fazer, daí ele vai fazer. Mas ele não fez uma gestão de negócios, ele não fez um treinamento que qualifica ele como um administrador de negócios, ele não fez um treinamento de vendas, ele não fez um treinamento de tecnologias, né? Ele não conhece branding, não conhece influência, não conhece ecossistema, não conhece modelos de negócio. Ele só faz aquele como a empresa que ele trabalhou fazia. E aí ele contrata pessoas que também trabalharam em outras 10 empresas, entendeu? E ele não é o hub da informação entre o que ele conhecia há 10 anos e 10 pessoas que conheciam 10 anos passados. Ele não consegue fazer isso aqui. E é aqui que está o gargalo dos negócios. Do founder para com as pessoas, liderança, cultura, negócio. Porque a cultura é o como a gente entrega a estratégia. Simples assim. É o como a gente entrega. Precisa ter ética? Precisa. Precisa ter produtividade? Precisa. Então, cada um põe pontos, põe forças na sua cultura para entregar a estratégia. E um complemento rápido, antes de tu fazer outra pergunta. Segunda falha complementando a essa. O diretor, ele já entendeu que ele é o fabricante de móveis. Vou ficar no exemplo do Esdras. Tá, e ele precisa entender as outras temáticas. Ele vai para academia, ele vai lá na faculdade, ele faz um MBA. Beleza? Eu sou formado em tecnologia, a gente tem uns 10 MBAs. Sim. Até o internacional ali que tu comentou em Cambridge, que a gente estudou, é por necessidade do business crescer, a gente precisou estudar outras coisas. Mas ele então vai para a academia e ele começa a se conectar em outros canais de educação executiva. E ele escuta o guru do mercado dizer, tu tem que sair do operacional. E o que ele faz? Ele faz exatamente isso que o Esdras falou. Ele vai lá e contrata o cara comercial, contrata um gestor, um head, e diz, a minha operação comercial está na tua mão, eu preciso sair do operacional. Eu preciso pensar a empresa. E sair do operacional tem muito a ver com multiplicação, principalmente reforço de visão e o crescimento. Mas sair do operacional e abandonar a operação são duas coisas muito diferentes, Guilherme. Então, ou seja, a gente conduz os nossos negócios e a gente ajuda os nossos mentorados a multiplicar-se para que realmente você delegue as operações, mas você fique muito próximo das operações, para você realinhar as suas pessoas na visão, porque você está perto da operação. A gente tem um cliente que ele é presidente de uma das maiores redes de supermercados e varejo do Rio Grande do Sul. Ele visita todas as lojas todo mês. E ele vai na padaria, ele vai no açougue, ele olha a prateleira, ele olha o estoque, ele olha tudo. Aí você pensa, cara, como é que um CEO desse consegue pensar a estratégia do negócio ou reavaliar as coisas? Cara, a agenda dele é ficar perto da operação. É uma das atividades. É ficar perto da operação, estratégicas. Então, ou seja, a padaria... Porque tem uma coisa que também nós, empreendedores, a gente busca clareza, né? Que é a forma com que a gente entrega para o nosso cliente e a expectativa de recebimento do nosso cliente. A gente veio discutindo isso no voo, por exemplo, né? Porque uma coisa eu tenho um método de entregar o pão na padaria,
mas está alinhado com a expectativa de quem está comprando pão na padaria, são duas coisas diferentes. Então, a gente também ajuda a trazer essa clareza para o nosso mentorado e para as nossas equipes, porque a gente forma muita liderança, eu e o Wesley, né? Cara, operacional é uma coisa, operação é outra coisa. Então, o guru fala, as pessoas recebem, acabam não entendendo. Eu preciso contratar uma pessoa de RH. O mentorado veio pro Wesley essa semana. Preciso contratar uma pessoa de RH. Wesley, me ajuda. Porque eu preciso que essa pessoa pilote a cultura da minha empresa. Cara, o Wesley parou tudo o que ele tava fazendo. Disse, cara, nós vamos fazer uma one on one, eu e você aqui. Depois o Wesley me atualizou, né? Tomou uma dura. Cara, tomou uma dura. Porque o Wesley fez ele pensar. Cara, realmente... Vou dar um exemplo, tá, Guilherme? Imagina... Tu é pai já? Não, tá. Nós somos pais, né? Do Bento e o Wesley da Lavínia. Imagina que eu vou contratar uma babá, certo? Eu vou delegar a educação do meu filho pra babá? Tu delegaria pra tua babá a educação do teu filho? Jamais. Por quê? Porque vai pegar as raízes, culturas, tradições totalmente dela, cara. E aqui, meu filho, é minha responsabilidade. A mesma coisa da empresa, né? Tipo, cara, a empresa, no final do dia, é o reflexo do dono, da rotina do cara, né? Então, tipo, ontem eu escutei isso na palestra, ontem não, na terça-feira. Cara, a energia que você chega na empresa é a energia que você passa pro seu time. É o bom dia que você dá, é a forma que você trata o colaborador, é como você trata a moça que limpa ali a tua mesa. Cara, você é observado em todo momento pelas pessoas que estão ao seu redor, né? E a maneira que você dissemina isso é a maneira que o cara vai disseminar isso pro seu cliente, né? Então, tipo, a primeira pessoa que você vende no final do dia dentro da empresa é pro seu colaborador. Se o cara não... Ele vai repetir. Cabe a nós, né? Porque se a gente tá ali na empresa, cara, a gente tá ali por conta que eu admiro o Maurício, eu admiro o Esdras. E se eu tô ali porque eu admiro os dois, eu copio na minha cabeça e vou fazer a mesma coisa que vocês fazem todos os dias, porque foi aquilo que levou você naquele lugar. E o pessoal se perde muito nisso, eles não veem, né? E uma outra frase que eu gosto muito é que não existe nada mais estratégico do que tá no operacional. E é muito bacana, né? Porque eu tava em Caxias, fui lá, visitei 4 clientes, que já são clientes da minha carteira. Cara, e eu conversando com esses clientes, e aí cabe a nós, né? Tipo, às vezes a gente quer pegar feedback do cliente que saiu, mas a gente não pega feedback do cliente que ficou. Cara, por que você comprou de mim? Por que você tá pagando aqui ainda? Por que você tá comigo há 2, 3 anos? O que tá fazendo você ficar? Perfeitamente. E aí você vê como que você pode aperfeiçoar, que você pode melhorar. E quando você tá conversando com o seu cliente, você começa a entender o que você pode oferecer para ele novamente. Né? Igual, pô, quantos clientes que a gente não tem ali na empresa... que o cara comprou consórcio, o cara comprou depois agora imóvel, agora o cara tá comprando mentoria, mas se eu ficasse mandando lista de transmissão pro cara, o cara não iria comprar. Nós somos clientes, né? Então, tipo... E a gente conversa, né, mensalmente. Nós somos clientes da SI, a gente conversa mensalmente. Toda vez que tu conversa com a gente tá com um projeto novo, né, cara? Tá idealizando algo novo. E o mais legal do ritual que tu tem com a gente é tu descobrir o nosso próximo passo. Aí quando tu descobre o nosso próximo passo, a tua solução pode estar no nosso próximo passo. Isso é muito legal, né? Do teu ritual e a gente pratica muito isso dentro das nossas empresas também com nossos times. Sim, tem que fazer isso todo dia? Não, cara. Tira ali um dia da sua semana, um dia cada 15 dias pra você, cara, entrar em contato com 10 clientes. E faz isso a cada 2 meses. Porque daí, se você faz isso a 2 meses, o cara não precisa que você fale com ele toda semana. O cara nem quer. Entendeu? Mas se você falar com ele uma vez por mês, cara, você pode falar com ele daqui 3 meses. Porque daí, daqui 3 meses, ele vai estar num outro momento de vida. Aí você pode estar ajudando ele com uma outra... Porque toda dor que você cura acaba criando uma outra ferida. É isso. E aí você vai ajudar... Por exemplo, revela, cara, né? crescer dói. Mas revela, cara. Não, então, crescer por exemplo, cria um vamos gerar uma problema. problemática por aí. Exato. Não, mas Agora que ele está estruturando governança e, vamos dizer, passando do papéis de sócios genéricos para donos de funções, sim, né? sim. Enfim, quem que escuta o cliente e quem opera a mudança a partir de ter escutado o cliente? Quem escuta o cliente? Bom, hoje, como nós ainda somos assessores, então, tipo, a gente tem a nossa carteira ainda, então a gente escuta muito nosso cliente, né? Os 4 sócios que subiram para um partnership. Então, nós temos essa cultura e nós temos 2 pessoas na experiência do cliente,
que aí reportam a gente, né? Assim, cara, tal cliente falou que, tipo, cara, você não mandou o boleto pra ele. Aham. Ou que ele não tá tendo retorno teu. E isso tanto nosso quanto dos outros assessores. Então, tipo, a gente tem uma cultura de todo começo do mês mandar o boleto e mandar coisas no WhatsApp pro cliente, né? Tipo, lance, essas coisas, o cara não tem que se preocupar com nada. E diante daquilo, a gente pega um feedback também de como que tá o assessor, para medir o NPS, até para as premiações nossas de final de ano, não é só por volume de venda, mas é nota de NPS, então o cliente tem que avaliar atendimento e tudo mais. Então a gente começou a metrificar isso também. Boa. Então a gente tem um contato muito próximo com a nossa carteira. Como a gente tem, teoricamente, uma carteira menor, que a gente foca em qualidade, ticket maior, em menos volume, em proporção, né, de quantidade de clientes. Então acaba sendo mais fácil medir isso. É uma dor que ano que vem a gente quer sangrar mais, né? Porque a gente vai colocar agora, vai dobrar o time comercial. Então, mas é a dor do crescimento, né? E a gente não quer perder a qualidade que a gente tem. E aí hoje vão ser 2 operações, uma em Maringá, uma em São Paulo. 2 líderes em cada reportando o diretor comercial. E aí esses líderes vão ter outros sublíderes para acompanhar cada um time de 6 a 8 pessoas, para saber como que tá esse contato com o cliente, para levar para o líder, para levar para o diretor e a gente pensar em soluções, né? E criar novos produtos também, né? A gente pode estar trazendo dentro da empresa. Mas no geral, ainda como hoje a gente tem só 15 assessores, acaba sendo fácil você ainda ter esse controle. Só que para quem tem uma empresa aí com, claro, um time comercial de 100 pessoas, 200 pessoas, é um pouco mais trabalhoso mesmo. Esse desafio. Eu deixei uma baita pergunta aqui pro Gui mostrar para vocês toda essa operação, como é que eles estão preparando a estrutura para atender os clientes, para cuidar da satisfação, né? Muito bom. Mas tem que olhar para isso, né? Porque hoje a pessoa fica pensando todo momento assim, cara, qual que é a minha estratégia de vendas, né? Qual que é a campanha que eu vou fazer para vender mais? Qual que é o tráfego pago que eu vou investir, que eu vou fazer um lançamento e vou faturar milhões? E o cara investe rios de dinheiro em publicidade, investe rios de dinheiro em slogan, em campanha, e não sei o quê. Era só ter ligado pro cliente. E o cara não liga pro cliente, não vende de novo pro mesmo cliente, não pede indicação pro mesmo cliente. O pessoal tá com medo do telefone, né? Tá com medo e não leva o cara para almoçar, né? Tipo, cara, se você tem um cliente muito bom, o cara é seu melhor cliente, eu pego os 10 melhores clientes. Cara, se você fizer um evento com esses 10 melhores clientes, os caras vão se amarrar em fazer networking ali, né? Os caras vão se amarrar em almoçar, se conectar com gente nova. Agora, no dia 9, a gente vai fazer um evento aqui em São Paulo, um almoço para nossos clientes com o Alfredo Soares. E para estreitar relacionamento, mas também para gerar aquela sensação de desejo. Quem vê de fora, assim, cara, eu quero me tornar cliente da SI. E pros caras que estão aí dentro, cara, eles falam assim, pô, vamos postar, vamos compartilhar, vai vir... Enfim, né? Então, você acaba estreitando o laço. E depois, quando você oferece um novo produto, o cara já confia em você. Quantas vezes eu já não fechei, cara, de só você chegava no cara ali e falava assim, cara, tem tal oportunidade. Cara, se você falou, eu confio em você. E não tem nada mais gostoso que isso aí, né? É igual, por exemplo, dar o exemplo de segunda, quando você me ligou. Assim, mal, cara. Depois a gente conversa um pouco mais a fundo, mas vindo de você é uma boa coisa. Por quê? Porque a autoridade, a gente está sempre conversando, está sempre se comunicando. E o resultado, né? Então eu vejo o resultado, você documenta isso no seu Instagram, na tua rotina, compartilha ali. Então, acho que é importante a gente documentar, porque não basta só a gente ser bom, a gente tem que transcrever que a gente é bom. Se a gente é foda, a gente tem que parecer 3 vezes mais foda do que a gente é, né? A gente fala bastante disso no Instagram, cara. A gente tem que, parecer muito maior, né? E vocês estavam falando da questão da importância de vocês ganharem repertório em outras áreas. E hoje vocês estão em questão em outras mentorias, são mentorados e tudo mais, mas quando foi que vocês viram a importância de sair da bolha aí da tecnologia? Né? Tipo, porque é óbvio que a gente tem que ser expert em tudo que a gente faz, quer dizer, na nossa área, no nosso nicho, tem que ser o melhor daquilo, mas às vezes a pessoa para naquela barreira técnica, né? Ela só é técnica e, tipo... E por isso que às vezes ela não cresce, porque ela não tem um olhar diferente. Ela não faz aquele intercâmbio intelectual de aprender com um cara do mercado de investimentos, um cara de mercado de um outro mercado, sei lá, do varejo, enfim. Algo que ele pode só introduzir dentro do negócio dele. Qual que é a importância de vocês, falando de ambiente hoje? De buscarem novos ambientes. Como que isso transformou a vida de vocês? 2013, a gente iniciou a Introduce. Os 3 vendiam faturamento, entregava. Vendia, entregava.
Chegou um momento que a gente se olhou e disse, Maurício, tu vai vender, Brian, tu vai cuidar da entrega, Esdras faz todo o resto. O que é o resto? Cuida da empresa. Né? E a partir dali, cada um de nós começou a buscar conhecimento, interesses, grupos, conhecimento para poder alimentar aquela função que a gente estava. Então, até respondendo antes sobre um erro, né? Um erro é a gente ter ficado esse 1 ano inteiro no operacional. No operacional da entrega, não no operacional da tática e da estratégia para fazer o negócio crescer. Mas, digamos assim, é o natural de grande parte dos negócios, né? Comecei a padaria, tô amassando pão até botar lá e até ter as 3. Aí vocês ficaram 1 ano, né? A gente tá há 10, 15 anos fazendo. Isso, isso. Aí tá o segredo. Até tem uma palestra, a gente faturou, cara, R$1 milhão em 9 meses. Isso. A gente fez essa palestra por um bom tempo, assim. Só que tem um detalhe. Quando a gente palestra, e os 3 contam a mesma história, o Brian, o Esdras e o Maurício. Quando a gente se deu conta, faturar R$1 milhão numa empresa que está começando em 2013 é um número positivo ou negativo na tua visão? Pra mim, positivo. Positivo. E se eu te disser que a gente poderia ter faturado 3? Esse é o erro. Esse é o erro que as empresas acabam levando muito tempo para entender. Muito tempo. Então, já estou faturando 3 milhões em um ano. Bom, legal. Será que não podia ter sido 6 ou 9? Entende? Então, lá atrás, é desde 2014, então, na prática, que a gente busca ambientes, busca conteúdo, busca mentorias, etc, né? Por tradicional, o mercado ainda falava de MBAs, falava de o network dentro do MBA, né? Enfim, por isso que a gente fez alguns. Essa questão do internacional, né? Pô, então tem que estar perto de alguém da FGV, tem que estar perto de alguém da FDC, da Dom Cabral, né? Tem que estar perto de alguém de Cambridge, de MIT, de Massachusetts, de Harvard, né? Enfim, e a gente foi por alguns desses caminhos também. E agora o Brasil deu uma inovada, né? A gente trouxe modelos aí também para esse acompanhamento. A gente sempre teve mentores, né? O nosso primeiro mentor foi o Samuel Jardim. Né? Ele que disse, galera, vamos por aqui, por aqui, por aqui. Né? Lá no início. Nossos primeiros 3, 4 meses de empresa. E hoje, e a partir de lá a gente foi tendo alguns, né? Ainda naquele modelo pessoal, não organizacional. Né? Então, eu tinha os meus, Marcos Carboni, né? Enfim, pessoas de referência que a gente tinha. Mas ainda não era aquele modelo do compromisso, que isso é o que muda hoje. Hoje, nós, como mentores, temos o compromisso com o mentorado de fazer um projeto dar certo. Não é uma dica, não é um insight, não é pega aqui a minha visão, entendeu? Pega a visão, né? Que é legal também, né? Só que eu pego a visão, ele eu estou desconectado ainda do mentorado, né? Esse é o modelo que hoje, né, dentro da Movers a gente aplica. A gente está conectado com a dor, com o propósito, com aquilo que ele precisa fazer, o tempo que ele precisa executar, a forma, se ele está capaz ou não, que crença ele tem, né, se ele está pronto para aquele ambiente ou não. Né? Enfim, então a gente ajuda capacitando, então a gente conecta as nossas habilidades, às vezes de parceiros, né, para poder fazer aquele cliente, não estou entendendo o consórcio. Então fala com o Gui, tu é o melhor cara que a gente conhece para te explicar. Né? Enfim, então, e pode ser que consórcio é uma alavanca de crescimento para aquele negócio em algum momento. Então a gente faz essa ponte para ele entender. Legal. Né? E tá entrando, o que seriam os 4 M's? Uma jornada de muito aprendizado. Uma jornada de muita falha, de muito erro, de muito dinheiro perdido, né? E de muito dinheiro investido. Então, a gente, quando fez a reflexão... Porque, ainda fazendo um contexto, o Esdras falou muito bem. A gente buscava na academia, no método tradicional, formações, MBAs, e a gente entendeu que tinha muito curso de especialização no mercado. E 2018 para 2019, a gente percebeu que o mercado começou a entender um turnkey para educação executiva informal. Ou seja, Flávio Augusto lançou lá o meusucesso.com. E aí o Flávio Augusto começou a entrevistar empresários, eu não vou falar de sucesso, mas empresários que tinham uma história inspiradora. Obviamente eles tinham sucesso, né? Só que o sucesso é uma interpretação de cada um. Então, o Flávio Augusto trouxe isso para o mercado. Eu entrevistei o Guilherme, entrevistei o Esdras, entrevistei o Maurício, e as histórias inspiradoras, empreendedoras, vão inspirar outros empreendedores. E dali a gente começou a perceber também. Cara, peraí. Se eu preciso... detalhe, a segunda ou terceira semana de meusucesso.com, a gente já tinha contratado e a gente já consumiu tudo.
Então, talvez a gente foi o early adopter do meu sucesso.com. Sim. Né? E a gente começou a perceber, cara, peraí, o cara E tem um a cara? método, o cara tem uma forma de aplicação, mas esse cara tá na indústria do aço, esse cara tá na indústria do varejo, esse cara aqui tá na indústria não sei o quê, Do não, óculos. do óculos, enfim, né? Jelly beans. E a gente começou a perceber, cara, peraí, o professor da academia, ele tem o método da academia, mas o empreendedor, ele tem a vivência. Ele pega um método, ele adota no seu negócio, ele tem um resultado diferente de outro que adota o mesmo método. E a gente buscou naturalmente histórias e cases inspiracionais e que nos trouxessem aprendizado. Então, ali a gente já percebeu. A gente começou a buscar muito mais mentorias do que propriamente MBAs ou educação formal. Porque a gente percebeu que, cara, o professor ele tem academia. O dono da empresa vive o que eu vivo. Então, tem uma empatia muito maior. Percebe, Guilherme? É uma empatia muito maior. Né? Nós três aqui, a gente tem capacidade de falar de um desafio de governança e nós implantamos e a gente já implantou na nossa empresa e a gente ajuda as empresas a implantar. Então, cara, legal, a gente vai poder somar na tua vida. Então, nesse gancho, a gente começou a entender que a educação executiva, de forma informal, estava crescendo muito. E aí que a gente se plugou em mentorias, buscava mentores, novos canais de mentorias foram sendo criados, etc e tal. Hoje a gente vive juntos, né? Algumas mentorias. E, obviamente, a gente analisou. Voltando para a pergunta. A gente analisou. Cara, o que nos trouxe até aqui? A gente entendeu que mentalidade é a base para tudo. Foi quando a gente cresceu ou travou. Exato. O platô de crescimento, ele tá num desses 4 M's aqui. E é o nosso trabalho. O que seria esse, até nisso, tipo, o platô? O que seria, para a pessoa entender, cara, o que é o platô? Eu vou trazer uma visão, às vezes complementa. Mas o platô ele pode ser entendido como um ponto de estagnação por decisão ou não decisão. Então, tu imagina, eu decidi, eu tô feliz com 15 milhões de faturamento, 30k no meu bolso por mês, 300k de lucros no ano. É um platô de crescimento. Ou eu não sei o que fazer. Eu cheguei nesse faturamento e eu não sei. Eu quero crescer, mas eu não sei o que fazer para crescer. Então, o platô, ou ele é uma decisão, ou ele é uma grande interrogação na vida do empreendedor. É nesse formato que a gente enxerga, certo? Então, vou dar um exemplo. Na SI, vocês têm um plano audacioso de crescimento, certo? Com certeza. Porém, quando vocês vão dando os tombos de crescimento, vocês vão percebendo que vai ficando mais fácil ou mais difícil crescer. Se for de a gente desenhou isso agora, né? Mas uma escadinha e até a nossa visão agora para os próximos 5 anos é chegar em 2 bi vendas ano. Perfeito. Só que a gente sabe que a gente não vai pular de 500 para 2. E para isso ficar palpável, a gente tem que colocar números. Então, tipo, 650, 850. Qualquer... Perfeito. Entendeu? Excelente. Então, Guilherme, no teu exemplo a gente encontra empreendedores que o cara tá há 10 anos faturando 5 milhões por ano. Ou foi uma decisão dele, ou ele não sabe o que fazer. Então, o platô é como se fosse um ponto de estagnação, ou por decisão, ou por não conhecimento. E aí, dentro dos 4 M's, depois o Wesley complementa mais. Mentalidade. Cara, ou ela te liberta, ou ela te trava, ou tu sabe que não sabe, ou tu não sabe que sabe. Daí tem os 4 quadrantes para te despertar a tua mentalidade. Ambientes vão mudar a mentalidade, cases vão mudar a mentalidade. É uma somatória de situações. Mas a gente entendeu que primeiro a gente trabalhou a nossa mente para a gente poder construir visão, refletir a visão, construir a visão, alinhar a cultura e dentro dessa visão, a mentalidade é concebida. Eu nunca quero ter um sócio. Nunca quero pegar dinheiro do banco. Meu Deus, dever um imposto. Ai, mas eu só contrato CLT. Tudo mentalidade ainda do founder, do dono. O penso dele sobre como ele opera as coisas. Né? Não, marketing? Não, nunca precisei de marketing. Por que eu vou contratar uma agência? Por que eu vou botar alguém? Eu tenho 30 indicações por ano. Tá, legal. Então, imagina exponencializar. 30 por ano, com marketing, com canal de aquisição, com distribuição. Ah, não, mas eu não estou preparado para crescer 30, então 120 novos clientes por ano. Eu não estou preparado. Tá, então tu não quer? Não é que eu não quero, mas nossa, daí vou perder a qualidade. Tá, então mas tu não quer exponencializar, sair desse platô de qualidade só para 30 e ir para 120? Se o teu produto é bom, 120 empresas não merecem? E o que mais trava, cara, o empresário é aquela mentalidade de Maria Gabriela, né? que é que eu nasci assim, eu cresci assim e eu vou morrer assim, né? Tipo, cara, e aqui o cara faz aquilo, mas, pô, uma frase que trava muito, cara,
Aí fala assim, cara, eu sempre fiz desse jeito. E é impressionante que daí o cara assim, cara, mas tá bom assim. E o pessoal não sabe como que muda, né? E não sabe desenhar isso. E ele não entende que pra ele crescer ele vai precisar de braço. Então, tipo, principalmente se é uma empresa familiar, né? Tipo, às vezes o cara tem aquela dor de colocar alguma pessoa nova dentro da empresa, né? E é justamente uma pessoa nova que pode abraçar e complementar ele numa área onde ele não é bom, né? Exatamente, ver algo novo, né? Então, o primeiro M de mentalidade é a mentalidade do founder, do dono, do criador, desse empreendedor, que às vezes ele é pai, às vezes ele é filho, às vezes ele é um irmão, ele é um cidadão, ele é marido, né? Então, ele tem várias tags que categorizam ele como criador e só essas tags já são crenças. Não, meu pai não faria assim. Ou, eu sou marido, a minha esposa, como é que vai ser a nossa sociedade aqui? Ela é mais pé no chão, eu sou o arriscador. Mas tu nunca arrisca se ela é o pé no chão. Entendeu? Achei que tu não ia falar do risco. Então, digamos, tem tudo isso. Então, o que é os 4 M's? Mentalidade, movimento, multiplicação e micro e multi-ecossistemas. Né? Então, a gente já falou bastante sobre mentalidade. O segundo é movimento. Movimento é, legal, estou num platô. Seja, então, de faturamento, seja, eu já tenho 5 pessoas no comercial. Como é que cresce para 6, para 7, para 8, para 9, para 10? Como é que tu bota 2 líderes comercial? Já tem 1. Como é que bota 2? Mas eu penso em abrir uma filial. Boa! Como é que tu bota alguém gerir aquela filial? Mas o meu modelo não é filial, é franquia. Ótimo! Como é que isso vai funcionar? Então, sempre tu vai saindo de platôs. Né? A escadinha que tu falou, cada escadinha não deixa de ser um platô. Tu está subindo, parando ali, analisando o cenário de novo, as tuas competências, as tuas forças, tua SWOT e se preparando para a próxima escadinha. Eu sou escalador, né? Pratico escalada em rocha. Eu não aprendi a escalar o 10A no primeiro dia. Eu comecei no 5º. Né? Eu nem escalo o 10A. Eu tô no 8A, 8B. Enfim. Mas é assim. E tem graus de dificuldade, tem maneiras de dificuldade. Às vezes o teu pé cabe o pé inteiro. Às vezes teu pé cabe a ponta do pé. Isso é o platô. É o platô de um dedinho ou o platô de um pé. Né? Eu me sinto mais seguro quando cabe o meu pé inteiro. Então não. Agora eu tô bem. Estou faturando 5 milhões, estou ganhando 15 mil, 300 mil por ano. Não, meu negócio está legal, não preciso de ajuda. E aí ele não cria movimentos para ele multiplicar. Se é legal ganhar 300 mil, será que não é legal ganhar 600? Não, mas daí, será? Mas daí eu vou perder qualidade. Mas daí, aí volta para a mentalidade. Então o cara não consegue ir para o movimento de se multiplicar. Ele não consegue estar num movimento de se posicionar numa rede social, em fazer uma campanha de mídia paga, por exemplo, imprensa, de patrocinar um evento, porque, imagina eu ir nessa feira, eu vou vender muito, eu não tenho capacidade de entrega. Né? Mentalidade. Né? Mas por que ele não tem capacidade de entrega? Porque ele não olhou para o M de multiplicação. Ele ainda não se preparou para multiplicar. Então, ele pode ter movimentos que trazem essa escala para ele. Né? E a escala aqui, vamos usar a escala do 100 por 200 mil de faturamento. Não curva J, né? Mas mesmo assim, ele não se prepara, ele fica travado. Não, mas tá bom. Não, mas eu não preciso. Não, mas... ou um exemplo. Eu já contratei uma consultoria, a gente tentou fazer, não deu certo. Ok, tu fez um movimento. Qual que é o próximo? Será que não deu certo por causa da tua mentalidade? Porque a consultoria pontuou algo que você teria que se multiplicar e você não se multiplicou? O que aconteceu? Será que todas as consultorias são ruins? Então... E esse é o desafio do empreendedor. A gente sempre está apostando, sempre está voltando em alguma matemática para fazer as coisas funcionar. Então, o movimento tem a parte do movimento dentro de casa, tem a parte do movimento na rua, né, em campo. Então, que nem tu falou antes, visitar cliente. Pode ser um movimento. Dá resultado? Não sei. Mas é um movimento que eu estou buscando esse resultado. É um movimento que eu estou validando. Vou fazer isso 3 meses. Que resultado deu? Deu certo? Então é um movimento que vira processo. Então a gente vai lá para multiplicação. Time, eu quero que todo mundo visite clientes 3 por semana por 3 meses. Né? Se deu certo para mim, o founder foi lá, sim. Se entendeu, vai para o time e virou regra. Agora eu quero 100 vendedores fazendo 3 visitas por semana por 3 meses. Enfim, e coleta esse resultado. Se multiplicou. Então um movimento foi para multiplicação, virou processo, virou número, virou métrica e virou resultado no final do dia. Multiplicação vem aquela parte de lideranças. Então, como é que a gente se multiplica enquanto liderança? Tem financeiro? Como é que multiplica? Tem dinheiro parado? Como é que multiplica? Tem comercial? Tenho 2. Como é que vai para 4?
como são os problemas. Tem que ter um líder, né? Aí esse líder, como é que multiplica a capacidade dele de soft skills de liderança? Né? Tu tá preparado enquanto caixa para ter ali um RH, para ter toda uma cultura de treinamento? Tem que preparar isso. Né? Então, multiplicação. Na operação, SLAs de entrega, que a gente falou antes, seja boleto, um atendimento, uma logística que tem que acontecer, né? Uma madeira que tem que chegar no tempo certo, enfim. É tudo multiplicação. Então, principalmente na camada de multiplicação, são as academias aplicadas. São os conhecimentos técnicos das áreas aplicados. Né? Pô, já fiz contábil de um CNPJ, show, faz de 5. Ou faz de 1 com 5 filiais, consolida isso. Como é que fica os números? Como é que fica a gestão disso? Teu time sabe? Ou tu sempre vai depender do contador? Aí tu é refém? Né? Esse contador está no teu ecossistema? É alguém que está jogando junto? É alguém que tu vai substituir tão breve? Esse contador é alguém que está um passo na tua frente? Ele é um especialista em presumido e real, por exemplo? Né? Esse é mais um erro, né? Lá no início a gente tinha um contador que trabalhava muito bem o simples. Quando a gente foi para o presumido, que não demorou muito, começou os gargalos. Entende? Então, ali já foi outro start. Pô, o contador tem que estar muitos steps na nossa frente. Tem que ser um contador bom. Jurídico, tem que ser um jurídico bom. Né? Marketing, tem que ser um marketing bom. Melhor do que a gente está no momento atual. Porque são essas unidades, a governança, né? Sim, são essas estruturas que vão nos empurrar ou puxar. Ou empurra ou puxa. Ou empurra ou puxa. E vão complementar a gente, né, cara? E aí o micro e multi-ecossistemas, que é o quarto M, é essa estrutura de parceiros, sejam para fazer o nosso core acontecer, ou sejam para nos apoiar enquanto... porque tudo a gente fala de cadeia de valor, né? Eu tenho uma estrutura que tem um core de negócio, então eu tenho uma cadeia de valor para entregar o meu negócio para o cliente. Ok, até aqui são, então, estruturas de pessoas, fornecedores, tecnologias para esse fim. Então, eu posso ter parceiros, um parceiro de IA que faz eu entregar alguma coisa mais rápida no WhatsApp. Ok, ainda é sobre um fornecedor, certo? Agora, um parceiro de micro e multi-ecossistema enquanto ele vive, eu vivo. Será que eu tenho um parceiro que me indica 1 por dia, ou 1 por semana, ou 1 por mês? Será que enquanto ele viver, eu tenho venda conectada a ele? Ou tenho um funil de contratação? Né? Hoje, se tu olhar nos nossos portais, lá a gente está bem leve nas nossas estruturas para comunicar as vagas. Mas quando a gente precisa, em São Paulo, a gente tem 2 estruturas que a gente diz, eu preciso de uma vaga. É muito rápido a gente contratar. Não está lá no nosso site. Porque nosso site seria lento para algum candidato de São Paulo ver, por exemplo. Né? Então, micro e multi-ecossistema. Como é que vocês desenharam o ecossistema de vocês, para o pessoal entender? Qual que é a importância, cara, do empresário começar a olhar para o ecossistema? E foi até bacana que essa semana eu escutei um amigo falar que na época dele, uma pessoa com uma idade um pouco mais avançada, o ecossistema era que, cara, não colocar todos os ovos numa cesta só, né? Uhum. E a gente criaram a palavra ecossistema. Mas no final do dia, tipo, quando foi que vocês começaram a entender, assim, cara, a gente precisa criar um ecossistema e dá pra gente criar um ecossistema, porque eu acho que é uma barreira, né, na cabeça da pessoa, tipo, de questão de mentalidade mesmo, da pessoa entender assim, cara, como que eu saio do meu negócio principal e eu começo a abrir braços? Como é que eu monto um ecossistema? Como que eu não dependo de um único braço? Por mais que meu braço é muito rentável, dá muito negócio, é o que tá me dando grana até agora. Então, como que vocês olham e para não perder o foco também, né? Porque às vezes a galera começa a abrir tanto braço também que o cara perde o foco, não sabe... Esquece do gargalo principal que eu coloco que paga as contas dele. Perfeito. Cara, uma das visões, assim, causa raiz é a nossa visão e a segunda é a dor do cliente. Então, vou dar um exemplo. A gente, como grupo e como empresas, a gente resolve uma série de dores do meu cliente. Mas como eu estou me posicionando em construir história de crescimento das pessoas do negócio através de tecnologia e como missão tornar a TI do negócio mais estratégica, sem ecossistema, eu não vou consolidar as entregas para o cliente. Então, vou te dar um exemplo, Guilherme. Cara, agora tu falou ali sobre entrega do boleto. Cara, se eu sou tua empresa de governança,
rapidamente eu vou te apontar, Guilherme, a gente precisa entender todas as formas de automação do teu negócio. Porque essas pequenas automações vão dando mais suporte para o teu time. Legal, Mauri, vocês vão fazer isso para mim? Eu já confio em vocês. Meu ecossistema vai entregar tudo isso para ti na interface da Introduce. Então, como pensamento de entrega para a gente resolvendo todas as dores de um planejamento de um cliente, um ecossistema conectado de entrega é muito importante. Tá? Isso falando de core business, clientes e tu ganhando mais share e capilaridade no teu cliente. Isso é um dos pontos. Outro ponto é, rapidamente a gente entendeu, nós não temos concorrentes no mercado, nós temos potencializadores da nossa entrega. A gente vem de uma região da Serra Gaúcha, onde muitas empresas de tecnologia já existiam antes mesmo da nossa existir. A maioria deles vão entender que a gente é concorrente. A gente quer construir uma mentalidade de que eles fazem parte da nossa entrega. A gente tem capacidade de orquestrar todo um planejamento tecnológico de uma corporação, com apoio, com ajuda, com braço de pessoas, de especialistas, de soluções, de tecnologias. Isso é a forma na qual a gente pensa o ecossistema. Claro que, Maurício, teu cliente quer comprar uma casa. Talvez eu nem seja a referência dele para ele abrir esse bate-papo comigo. Mas se a minha relação de confiança com ele é essa relação de confiança, de proximidade, ele falar, cara, eu vou trocar de casa, eu vou fazer algumas perguntas, né, para ele. Como é que tu viabilizará isso? Com que crédito? Com que dinheiro? Pô, legal, cara. A gente vai fazer uma call com o Feriani. Ele vai destravar esse teu crédito aí para te realizar o teu sonho da tua casa. Enfim, então, ou seja, existe um ecossistema que está plugado às nossas empresas com foco no core. E aí, obviamente, através da Movers, a gente vai construir outro ecossistema e também um grande funil de parcerias / futuros sócios. Então, vou te dar um exemplo. O Esdras falou, mentalidade é um grande desafio para os empreendedores, certo? Legal. Dentro do contexto da Movers, a gente vai trazer os 4 M's, vai lapidar os mentorados, vai entender dos negócios e etc. Beleza? O meu próximo sócio está ali. Ou alguém que vai executar um item da nossa visão está ali. Dentro da nossa visão, a gente tem que até 2027 a gente vai consolidar uma empresa de inteligência artificial dentro do grupo. Beleza? Beleza. Onde é que está essa empresa de IA? Ou ela está numa boutique, ou ela está num fundo, ou ela está no mercado, ou ela já é uma empresa que faz a IA para mim, ou ela é um mentorado que está dentro do contexto da Movers, aprendendo como aplicar os 4 M's e ainda sendo mentorado de perto por mim e pelo Esdras. E pelo nosso ecossistema. Então, ou seja, a mentalidade dele, os movimentos dele, as iniciativas de multiplicação e o ecossistema e os multi-ecossistemas, a gente vai integrar com ele. Então, o nosso próximo sócio está dentro do contexto da Movers. Então, ou seja, existe o ecossistema do ponto de vista de core business e entrega, capilaridade e mais share dentro do teu cliente. E existe aí o outro ecossistema, que é o ecossistema corporativo. Dentro do nosso ecossistema, nós como empresários, a gente tem um business imobiliário, que tu faz parte, por exemplo. Então, ou seja, o que tem a ver o business imobiliário com a estratégia da Introduce? Dentro da visão que eu, Esdras e Brian, nós temos como empreendedores, um business imobiliário faz parte. Dentro do ecossistema da Introduce, da Supreme Cloud, da Guardiões Digitais, da Board Safe, são parceiros que vão ajudar a fazer essas consolidações das nossas marcas e das nossas promessas. Então, o ecossistema, ele tem essas multifacetadas visões. Mas é desse formato que a gente enxerga, desse formato que a gente pratica e desse formato que a gente também mostra para o nosso mentorado, para o nosso sócio no clube, que tem formatos dele consolidar outras visões. E tem um outro adendo, que é, quando a gente está falando de microecossistemas, dentro dos microecossistemas, a gente também vai trabalhar muito com eles os motores de geração de receita. Então, ou seja, a Introduce é um motor, a Supreme Cloud é um motor, o Guardiões é um motor, Board Safe é um motor, o business imobiliário é um outro motor, conectado ou interconectado ao ecossistema. Sim ou não, mas é um outro motor de geração de receita, que também é um dos pontos que a gente comenta que a mentalidade do empresário é, cara, eu já tenho um produto, eu já acertei um nicho, eu quero só ficar nesse. Só que aí, o que vai acontecer? Pois o Esdras vai falar mais sobre 2026. Vai ser o ano
que mais de 89% das empresas de até 5 anos vão fechar as portas no Brasil. Tava por dentro desse dado que o IDC Não. apontou? E por quê? Pra galera entender. Por que, Esdras, que as empresas vão fechar em O porquê? 2026? Reforma tributária. Boa. Taxação. É isso. Se já tá difícil agora, com um pouquinho mais de imposto, geralmente a margem dos negócios, né? Enfim, se trabalha aí de 10% a 30%, mas se tem mais 5% de imposto, como é que fica o cara que faturava 10%? Exato. Morreu? Então, os negócios eles têm 3 destinos, né? Que tem que estar hoje na tua pauta de planejamento estratégico. Ou tu vai criar um negócio para ser vendido, estou estruturando, estou criando toda a estrutura para eu pegar esse modelo aqui e vender para um grupo maior, para alguém, um investidor, etc. Né? Ou vai se suceder um filho, uma governança próxima, né? Então, fiquei mais sênior, mais de idade, tô saindo, contratei CEOs, contratei diretores e o negócio toca, né? Até quando talvez eu morra, mas o negócio está lá, as gerações Vendi minha parte, estou como conselheiro, enfim, conselheiro, né? Boa. Isso aí. Né? Ou vai quebrar. Quebrar, minguar, enfim, ele pode ficar minguando, ficou 15 anos faturando 2 milhões por ano. É isso aí. Está quebrado. Ele não é um negócio próspero, que gera mais oportunidades, enfim. Né? Então, digamos, ele não é um negócio que teria um interesse de investidor ou de sucessão. Né? Tu tá ali. E se, principalmente, ele é refém de ti como líder, ele vai quebrar. Ele vai quebrar. Teu filho não vai assumir teu mercado. Alguns até assumem, mas ele continua limitadão. E a gente pode ver essa história se repetindo por anos. Aí a gente vai para a Sebrae tem todos esses dados muito mais consolidados. Né? Mas vai ser um dos motivadores. Né? Ano que vem, reforma tributária, 11 feriados prolongados, Copa do Mundo, eleições. Né? E se você não tem um planejamento, esse é o 5º motivo. Esse é o 5º motivo, porque aqui são 4... Peraí, tem um lenço aqui. O empreendedor que não tem plano? Peraí. Tem um plano pra você. Cara, é engraçado, né? Tipo, o erro do empresário é não estar atento, cara, ao calendário. É impressionante. O cara, 11 feriados, né? E o cara pode utilizar isso de maneira muito estratégica, até pra marketing, pra branding. Cara, vai ter, jogo... Hoje é um feriado e estamos gravando um podcast. Exato. Se tem 11, todo empresário, ano que vem, nos feriados, podem gravar no mínimo 11 podcasts. Exato. Ou qualquer campanha, se eu sou Tudo do é varejo, que eu mentalidade. posso fazer utilizando aquele feriado. Copa do Mundo, cara. Como que eu tô me organizando pra Copa do Mundo? Pra utilizar isso de marketing de uma maneira estratégica pro meu negócio. Pra fazer ações pros meus clientes nos dias dos jogos. Então, tipo, cara, utilizar o caos a seu favor, né? Porque o caos é vir de qualquer jeito, né? Exatamente. Então, A gente tá puxando agora aí o Esdras. Ainda este ano, a gente vai fazer uma one-on-one com todos os nossos mentorados, só com essas 5 problemáticas. Vamos ajudá-los a pensar o planejamento, a sua SWOT e todas as linhas de iniciativas. Porque tu imagina, Guilherme, estruturamos o PE. Ajudamos o nosso mentorado a estruturar o PE. Né? Tem o planejamento estratégico do negócio dele e tem o dele. Se tu tiver dúvida, daí Movers vai abrir tudo isso. Né? Porque tem o planejamento CPF, tem o planejamento CNPJ. Né? Enfim. Então, a gente vai ajudar os nossos mentorados a consolidar isso. Porque cada linha do planejamento se trabalha os 4 M's. Cada linha. Então, ou seja, cada linha tem que responder mentalidade, tem que responder movimento, tem que responder multiplicação e micro e multi ecossistemas. É isso. Os 4 M's, eles estão consolidados em cada iniciativa do teu planejamento. Tu é uma referência em movimento do teu planejamento CPF, do teu planejamento CNPJ. Fez sentido? Sim. Perfeito. Mentalidade tu já tem, movimento tu tá fazendo, multiplicação a descobrir com mais clareza. Sim, com certeza. E multi e micro ecossistemas a consolidar a visão. Então, ou seja, isso de uma iniciativa tua. Com certeza, tudo o que tu faz tem um porquê. A gente precisa consolidar tudo isso e ajudar o nosso mentorado a construir isso, ter essa visão e aplicar isso. Então, ou seja, o Esdras falou, 11 feriados prolongados. Então, ou seja, esse que a gente está vivendo agora é um feriado prolongado. Feriado de quinta-feira, que muitos não trabalharão na sexta, vai ter sábado e vai ter domingo. Exato. Aquela certo? chambrada, daí tem a cultura do home office, do trabalho remoto. Perfeito.
Então, ou seja, se o empreendedor olhar para o calendário... cara, a gente faz uma pergunta para o nosso mentorado. Quantas semanas tem no ano? Muitos não sabem responder que são de 51 a 52 semanas. Não sabem. Quantos sábados e domingos? Tem que estar na ponta da língua do empreendedor. O que tu vai fazer nas 52 semanas? Tem que estar na ponta da língua. E ele tem CPF, tem CNPJ. Por isso que é um entendimento e uma mentalidade a ser concebida e estruturada. A gente está muito no automático. Está muito no automático. E tem um outro detalhe. Nós temos uma cultura latino-americana de eu só replico comportamento e eu só replico tendência. Então, muitos estão replicando tendência. Muitos estão replicando comportamentos. Não estão validando a sua, né? Não estão validando a sua. A autenticidade também permeia a tua estrutura dos teus 4 M's. Isso é a Movers. Cara, muito bom, muito bom. Indo pro bate-bola final aqui. Vejo que vocês são pessoas que, cara, estão sempre só atualizando, mas o que vocês mais estudaram esse último ano? Influência, ecossistema, modelos de negócio. Tudo isso e um dos pilares que eu e o Wesley estudamos muito, espiritualidade. Legal. Cara, espiritualidade conectada a tudo isso. Tudo isso. Tem um grande livro, milenar, há 2000 anos escrito. Que eu nunca vi alguém que seguiu o livro e se deu mal. Nunca vi. Com muitos coautores. A Bíblia traz muita base, muito fundamento também. Mas tudo isso, todas essas temáticas que vão, obviamente, abrir ainda mais a nossa visão, né? Mas também com a base da espiritualidade, para a gente poder trabalhar isso também. Porque, cara, a base da espiritualidade molda muito a mentalidade. Molda muito como tu vê as coisas, molda muito como tu vai ter coragem em frente ao desafio. E então, dessas 5 que o Wesley falou, eu só acrescento a 6ª. Porque, assim, tem uma máxima que a gente fala, né? Nós dois, tudo que um estuda, o outro estuda também. Porque é um fato curioso. A audiência da SI pode estar acreditando. Cara, adorei escutar o podcast, adorei conhecer o Maurício Wesley. Tu pode pensar isso, adorei. Os meninos são muito bem alinhados. A gente tem visões... A gente segue a mesma visão com visões diferentes. E isso é complementar. Então, isso é um dos pontos que é uma fortaleza nossa, mas com muito cuidado sendo monitorado, porque pode ser uma fraqueza. É fight todo dia. É fight todo dia, entendeu? Mas a gente já se tornou faixa preta juntos, entende? Então, ou seja, a gente persegue a mesma visão, no mesmo propósito, na mesma missão. Tamo junto até aqui? Com visões diferentes. Até pelos papéis, pelos desafios, etc, né? Mas eu acrescento a espiritualidade como um dos pontos e até tem muito a ser falado sobre isso, né? Que é uma das principais skills da liderança do futuro, vai ser a espiritualidade, né? Ok, pode ser tratada como uma habilidade, tá tudo bem. Tem gente que vai estudar por habilidade. Mas estudem por habilidade. Eu convido todos a estudar por habilidade. Com certeza. Vai descobrir outras coisas no caminho. Quando você se aprofunda ali, você vê que é muito mais além do que uma soft skill, né? Isso, E entrando diretamente nisso também da espiritualidade, cara, o que é inegociável na rotina de vocês hoje? Sempre que tu fizer essa pergunta, eu vou ter que responder CPF e CNPJ. Boa. Tá? Não, mas pensando no CPF mesmo, na rotina do CPF, porque é isso que sustenta o CNPJ. O que é inegociável na sua rotina como CPF? Inegociável na minha rotina. Cara, eu não negocio, por exemplo, tanto é que é a primeira coisa que eu faço quando eu acordo. A oração e o devocional. Isso é inegociável. Eu criei o hábito disso. Né? Eu criei o hábito disso. Até eu uso um aplicativo chamado Glorify, que aponta que eu estou há mais de 800 dias assíduo. Maurício, então isso não é tão recente assim, né? 2 anos e pouquinho, que eu não negocio isso na minha rotina. Eu não negocio. E quando você viaja, como que você mantém isso? Vou te dizer como eu fiz hoje. Pode. Acordei 3 horas da manhã, mandei mensagem pro Esdras. Bora! Ele já estava na estrada porque foi ele que me buscou em Caxias do Sul e a gente foi para Porto Alegre. Então, o Esdras saiu antes, eu tive o privilégio de levantar tranquilo, tomar meu banho, tomar meu café, mas o meu café, ele é acompanhado do devocional. Então, eu vou abrir meu aplicativo, vou fazer minha leitura bíblica, vou fazer o entendimento dessa leitura, vou fazer as minhas orações, eu vou passar 4 dias longe de casa. Cara, a minha esposa levantou, orei com ela, consagrei o lar, pedimos juntos para Deus a proteção, a bênção, o encaminhamento, etc.
de toda a missão que eu tenho até voltar para casa. E ela tem uma missão que é sustentar a casa. E isso eu não abro mão. Eu não abro mão disso no CPF e eu não abro mão de reuniões diretivas na semana. Cara, o one-on-one com o Esdras e com os demais sócios são muito importantes. Maurício, você falha nisso? Obviamente eu falho nisso. Porque é uma questão de agenda daí, né? Mas a minha agenda com Deus é que eu tento não falhar. Porque a dele tá sempre disponível para mim. Muito bom. E você, Esdras? Fora a parte espiritual, tem alguma outra coisa que pra você... Fora o Ctrl-C, Ctrl-V. Fora tudo isso que ele Fora disse. tudo isso que é muito, Legal. né? É Sim, muito... sim. Tá no nosso sangue, né? Essa parte de espiritualidade, até o Maurício conheceu a partir de uma oração minha com ele, né? E depois, Isso é verdade, cara. Isso é verdade. teve- O Esdras, um grande amigo e mentorado, Vinícius Lemos, ele me apresentou Jesus de uma forma. Ele disse, Jesus é esse cara aqui. Eu nem dei bola. Só que eu via Jesus no Esdras todos os dias, mas não enxergava. E após essa oração que a gente fez juntos, eu comecei a enxergar o caráter de Cristo no Esdras todos os dias. Aí depois eu acabei percebendo. Agora eu entendi por que ele é um cara íntegro, um cara confiável, um cara que fala pouco na mesa, um cara que se posiciona, um cara que ama as pessoas, um cara que cuida. Um cara que chega na empresa e cumprimenta todos os colaboradores, os que estão físicos e os que estão remoto, né? Eu comecei a enxergar o caráter de Cristo no Esdras, mas daí continua a tua fala aí. eu vou vir pro corporativo então, né? Mas, cara, a gente tem usado essa frase em vários momentos, assim, né? O que é negociável para tu se manter na mesa de negócios, né? Amar o cliente. Se tu não amar o cliente, não amar a dor dele, não amar querer resolver problemas, ser solucionador, atender o telefone, tira do silencioso ou tira lá do ocupado, atender o telefone, olhar ali teus clientes, olhar teu grupo de pessoas, teu ecossistema de pessoas. Se tu não é esse cara disponível, já sai do jogo. Na boa, sai do jogo. Porque tu vai atrapalhar quem quer ficar no jogo. Entendeu? Esse é o lance, assim. Tem que amar cliente. É isso que vai te manter na mesa de negócios. Tem que gostar de gente. Tem Que gostar de gente, né? Cliente de todo modo, né? Como a gente falou antes, o time interno é o principal, é o início, né? O nosso primeiro cliente tem o cara pagador, mas depois tem o cara que entrega, né? Enfim, então, é isso aí. Tem que amar a gente. E E aí, o que isso quer dizer? Estude isso todos os dias, esteja disponível, faça rotinas que te façam pensar nisso, né? Então, aproveita teu tempo no avião e lê, aproveita teu tempo no carro e escute um podcast, né? Então, são coisas que tu vai se habilitando, né, para poder estar nesse mind, né? Com esse espectro, com esse espírito. nossa mente vai treinável, né, cara? Então, treinável. às vezes, sei lá, tô dando uma organizada no apartamento. Sei lá, tem uma hora pra mim organizar o apartamento, às vezes por conta da correria ali. Cara, você coloca ali música que só vai falar de besteira. E você coloca um podcast, você coloca, sei lá, uma pregação do André Fernandes, que eu gosto muito, cara. Cara, aquilo, o seu subconsciente vai captar aquela mensagem. Uhum. E no final do dia, cara, você vai adquirindo um repertório. Qual que é o repertório que você tá adquirindo para conversar nas mesas que você se coloca? Pra você transmitir isso para essas pessoas que estão ao teu redor, né? E essa é a ambiência mais rápida e mais barata que a gente pode ter acesso, né? Exato. E é muito legal, né? Às vezes eu só falo assim, cara, pô, como que eu mudo o meu ambiente? Pô, seu ambiente, se você tem E hoje é muito palpável, óbvio que tem pessoas numa condição de extrema pobreza, né? Que a gente, pô, graças a Deus, tá distante dessa bolha. Mas se a pessoa minimamente ela tem um celular, ela consegue mudar o ambiente dela. Uhum. Porque o ambiente dela, ela passa metade do dia dela rolando Instagram. E aí, quem que são as pessoas que ela segue? Como que ela tá programando a mente dela? Ela tá programando só com consumo, só com bobeira, só vendo a Virgínia e o Vinícius Júnior? Uhum. Como que ela quer mudar de vida, né? Dessa maneira, né? E olha só que legal, Gui, nisso que tu tá falando. Eu tava escutando tu e o Esdras e fiquei pensando, né? A expressão correta é tudo o que nós estamos consumindo. É uma pergunta, né? A gente está tomando água aqui, tomou um café e pode consumir outras coisas também, né? Mas tudo é baseado no conteúdo, baseado no que a gente vê, baseado no que a gente escuta, baseado no que as nossas glândulas palpitativas vão sentir de sabores também. Então, ou seja, gostei muito desse insight que o Esdras deu, né? De a gente tá a um clique de mudar a nossa ambiência, né? E é barato.
O Spotify é freemium, o YouTube é freemium, o YouTube é considerada a maior plataforma de educação do mundo de graça. O que é um livro? É um mentor. Ele Baratíssimo. Ele encurtou uma visão. Baratíssimo. E às vezes de graça. Se eu não tenho nenhum na minha prateleira, alguém tem um livro parado na prateleira. Não precisa comprar livro, entre aspas. E é engraçado, né, cara? Porque daí, tipo, até postei, de cortar, eu postei um vídeo, uma foto com o Flávio Augusta agora, e pra mim postar essa foto com ele agora, qual foi a mudança que eu tive que fazer? Um clique. Tu fez isso agora? Fazendo podcast com a gente. Na semana passada. Ok. Cara, o Guilherme no Family Circle, máquina. tipo, eu fiz agora, Perfeito. tipo, tirei a foto lá com ele e tal, e passou um filme na minha cabeça, porque há 7 anos atrás comecei a seguir ele no Instagram, no Facebook, né? E comecei a ver vídeos dele quando ele, tipo, era aquele gordão e tal, naquela energia, né? Pô, bacana. E foi quando eu comecei a entrar no mundo de vendas e pegava muito insight com ele. E depois, cara, primeiros R$300 que sobrou pra mim na virada de ano, 4 anos atrás, eu fui no Powerhouse. Assisti ele, que eu nem conseguia ver ele lá do fundo do palco, né? E essa é reinvestindo. Você vai comprando acesso, né? Você vai reinvestindo em você. Mas o que mudou? Foi um clique. E aí, vários outros cliques, né? Porque daí, mais importante do que você começar a seguir uma pessoa que vai mudar a sua vida, é você fazer o dislike também. Tirar, remover as pessoas que já não vão te levar para lugar. Importante também. Então, ou seja, estamos a um clique de criar um hábito e dizer pro nosso cérebro, ou pro nosso algoritmo, né? Porque o clique que a gente tá dando na rede social tá treinando um algoritmo no nosso comportamento com o nosso dedo das nossas preferências. Eu tava vendo hoje de manhã, o TikTok vai ter uma atualização, né? Que aí você comanda o que você quer receber. E, tipo, eu acho muito legal isso, né? Porque, pô, principalmente o TikTok, eu usei por um determinado tempo, hoje já não uso mais. Mas, cara, eu vejo, por exemplo, meu pai mesmo, naquele flow, cara, começa, mano, e eu gosto muito de ver notícia, né? Tipo, noticiário e tal, e só chega isso pra ele. E ele fica bitolado dessas coisas. Cara, é só tragédia, porque noticiário é só tragédia, né? Ciclano bateu o carro. E você vê assim, você tá num flow, cara, você tá numa bolha ali daquilo. E às vezes o algoritmo tá te mandando, você não consegue sair porque você entra no automático. E 99% das pessoas são assim, né? A média brasileira é assim, né? E a pessoa não tem clareza disso. E se vocês pudessem deixar uma mensagem final pro empreendedor, qual que seria essa mensagem? E essa mensagem vai quebrar o algoritmo. O Mark vai burlar lá e vai entregar para todo mundo no Instagram. Cara, acho que não tem nenhuma mensagem mais poderosa do que palavras de Jesus. Mas conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tanto no contexto espiritual, operacional, né? Enfim, de empresas. Existe uma verdade a descobrir. Né? Existe um processo a descobrir. Existe um conhecimento a descobrir. Eu sei tudo até aqui. Eu não sei o amanhã. Eu não sei o que eu vou aprender contigo daqui 30 minutos. Forte. Muito forte. Eu vou fazer Quer complementar ou quer? Eu vou fazer um complemento. Boa. Ctrl+C, Ctrl+V. Boa. Tem uma frase que eu escutei do Leonardo Castelo em 2021, quando eu fiz uma imersão no Sales Club. E a frase que ele trouxe na palestra, na aula dele, foi uma aula, não foi palestra. A gente estava no evento Sales Club. Ele olhou pra eu pedi pra ele, cara. Ele deu uma dinâmica pra gente. Eu cheguei nele e falei, cara, como é que tu faz pra poder... Ele deu uma dinâmica de planejamento estratégico. Como é que tu faz, cara, pra poder ter muita clareza das principais iniciativas, né? E aí a gente começou um debate e ele olhou pra mim pra finalizar a frase dele, né, no enredo. Maurício, a gente é escravo do que a gente não conhece. Então tá muito ligado a isso que o Esdras comentou, né? Partindo do pressuposto de que somos escravos do que não conhecemos, no momento em que a gente opta, decide por conhecer algo, a verdade nos liberta. A verdade espiritual e a verdade sobre um conhecimento. A verdade sobre um repertório, a verdade sobre uma oratória, a verdade sobre vendas, a verdade sobre muitas coisas. Então, eu finalizo por aqui deixando esta frase. Somos escravos do que não conhecemos. O próximo passo do crescimento, da realização, é um conhecimento que nós não temos. Clareza. Eu acho muito legal isso e é muito... Eu tenho essa meta, né, de olhar para trás nos últimos 6 meses e falar assim, cara, o quão tolo eu era, né? E eu peguei uma vez esse insight no livro.
Cara, olha pra trás, olha pros últimos 6 meses. Se você não admitir que você era tolo, é porque você não aprendeu nada nesses últimos 6 meses. Tipo assim, cara, pô, você não aprendeu... você não destravou sua mente, você perdeu, né? Eu olhei pro dia de ontem. Não, e exato. E é importante, né? A gente se provocar a aprender coisas novas, né? Por conta que tem uma frase que uma vez eu ouvi na empresa de um cliente. Cara, se você for o mesmo dos últimos 6 meses, daqui 2 anos você não existe mais. O mercado, você pode ser... E é uma frase também do Bernardinho. Você não é nada, você só está numa posição. Seja ela confortável ou desconfortável. E para você sair dela, cara, basta você se acomodar, né? Ou se desacomodar. Entendeu? Então, tipo, é muito... pô, sou top 1 do Brasil. Assim, pô, você não é o top 1. Você tá na posição de top 1. Se você se acomodar, cara, o cara vai te passar. É 6 meses de conforto que o cara te passa, velho. O segundo e o terceiro estão tentando subir mesmo. Então, tipo, cara, é um negócio assim que... Isso é muito verdade e a gente finaliza. Eu prometo. Mas, um treinador da MBA no ano passado, eu tava acompanhando, né, as entrevistas, enfim, eu gosto mais de futebol, mas eu curto NBA. Sim. Mas como business. Tipo assim, a gente já fez várias imersões no Vale do Silício, visitou muitos clubes da NBA para entender como que eles tratam o cliente de verdade, porque lá é cliente no centro de verdade. Não é um jogo de basquete. Não, cara, é um evento para o cliente. E ele disse uma coisa, ele disse assim, cara, um cara fez uma pergunta para ele e disse assim, por que tu coloca tanta pressão, cara, nos teus jogadores? Ele disse, porque a pressão, ela pode ser confortável ou pode ser desconfortável. Mas eu faço uma pergunta para vocês, para quem estava entrevistando ele. Se você perguntar agora pro 5º time da tabela, se eles gostariam de estar nessa pressão, mas seu líder do grupo, o que será que eles responderiam hoje? Tem muita gente trabalhando para estar no nosso lugar. Então, ou seja, se tu é o top 1 de vendas, ao mesmo tempo que tu inspira, cara, logo alguém te passa. Exato. Tu já fez, logo alguém entendeu que é possível, logo alguém vai fazer o impossível, que é passar a tua marca. E alguém vai passar a marca, alguém vai passar a marca, alguém vai passar a marca. Então, ou seja... Aí os corredores, né? É isso aí. No milli. Sim, é no Exatamente. detalhe, né? E aí, quando você... É aquilo, né? A rotina de um jogador de Vars, quer dizer, o que muda um jogador de Vars e o que muda um jogador de Champions League é a rotina. É o que ele faz antes do treino e o que ele faz depois do treino. Isso aí. Então, cara, como que você está se comportando depois que você sai do trabalho? Quais são as mesas que você senta? Qual é o ambiente que você frequenta? O que você come? O que você coloca para dentro de você, né? E é muito importante a gente olhar internamente isso. E, cara, que bate-papo gostoso. Vocês têm muito repertório, então se a gente pudesse, a gente ia fazer o rapaz aqui do podcast ficar com a gente hoje até 6 horas da tarde. E até uma deixa aí para ano que vem a gente gravar um outro podcast para complementar tudo que a gente trouxe, mas a gente fez um 360 e tenho certeza que agregou muito para nossa audiência. E como o pessoal acha vocês no Instagram, nas redes sociais? Boa. @Maurício Gimenez, tanto no Instagram quanto no LinkedIn. São as 2 redes sociais que eu mais me comunico. E também lá vai encontrar meu Linktree, que vai encontrar da Introduce, vai encontrar da Supreme, vai encontrar dos Guardiões, vai encontrar do BoardSafe, das empresas do grupo, vai encontrar da Movers. Então, dentro das minhas redes sociais, já consegue encontrar todas as outras empresas do grupo também. Boa. E o seu? @EsdrasMO. Boa, top. Galera, muito obrigado pela audiência, obrigado vocês novamente aí pela disponibilidade, obrigado você que ficou até o final desse episódio, deixe seu like, compartilha com seu amigo que você sabe que esse bate-papo aqui, se ele agregou para você, com certeza vai agregar aí para uma outra pessoa também, você está levando conteúdo de valor para uma pessoa que você importa, independente da área da vida dela que esse conteúdo vai estar agregando, e até o próximo episódio do SoloCast Oficial. Valeu!